E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado tantas noites, nada apanhamos, mas sobre as tuas palavras lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra vai falar sobre um homem chamado Pedro. Aleluia. Pedro, antes de apresentar Jesus sendo apresentado a ele, ele era pescador de peixes. E quando fala peixes aqui, não fala peixes alma. Quando fala peixes aqui, fala peixe alimentício. Então ele tinha a experiência, o que era uma pescaria, até chegar a um ponto aonde que ele pescava ali, não tinha mais peixe para ele. Não tinha mais peixe para ele. E acredito eu que naquele momento, pastor Renato, que quando Pedro ali e mais seus companheiros ali estavam pescando peixe, imagina a experiência que tinha. Pescava demais. Mas imagina, eles pescavam, passavam a noite, começou a passar a noite, e viu que peixe já não tinha mais ali. Então acredito que ele começou a se preocupar com quem? Com a tua família. Passou a se preocupar com a tua família. Por quê? Como é que eu vou trazer meu sustento para dentro de casa, sendo que aqui não tem mais peixe? A não ser que acontecesse um milagre. Porque aqui não tem mais peixe. Não tem. Então um certo homem apareceu ali. Jesus, engraçado que já conhecia Pedro. Mas só que Pedro, pastor Renato, só que Pedro, irmã Fran, não conhecia Jesus nessa época. Do carrear da palavra aqui. Mas o Senhor só falou assim: Pedro, lança a rede do outro lado. Eu acredito porque Pedro, ele era uma pessoa bem brusca. Ele é uma pessoa bem assim, bruto. Ele falou com Jesus: Senhor, mas pescaste aqui várias vezes, não tem mais peixe. Como que tu mandaste eu pescar, lançar a rede aqui, sendo que eu sei que eu vou lançar a rede aqui e não vai ter, e a rede vai voltar vazia? Em outro contexto fala que Jesus disse: lançai a rede, peixe. Então o que Pedro falou? Senhor, Pedro foi lá e o que ele fez? Ele se humilhou. Ele se humilhou e falou bem claro: Senhor, eu vou mandar a rede
Não porque eu quero, não por João, não por Tiago, não por Tauane. Não vou mandar a rede não, e pastor Renato, vou mandar por ninguém não. Eu vou mandar a rede porque o Senhor está ordenando. O Senhor está ordenando. Imagina, pastor Renato, que já estava ali cansado de tantas redes que eles lançaram ali, não tinha peixe nenhum. Ele foi lá, Pedro, Tiago, João, lançou seu barco mais uma vez no mar. E quando ele lançou a sua rede mais uma vez no mar, o que aconteceu? O que houve ali, como diz o pastor Renato aqui na tua ministração, houve prosperidade. Porque quando veio ele lançar aquela rede naquele momento do outro lado, aonde que Jesus Cristo ali tinha ordenado, a rede estava tão cheia, que estava arriscada de arrebentá-la. Os três que estavam presentes ali, Pedro, Tiago e João, eles não estavam conseguindo carregar a rede. Então eles tiveram que chamar os outros barcos que estavam ao teu redor e falar: ei, me ajuda aqui porque a rede está pesada. A rede está pesada, nós estamos aguentando a carregar esses peixes. Ajuda-nos para depois fazer a distribuição. E depois Pedro falou uma coisa bem clara: Senhor Jesus, afasta-se de mim porque eu sou pecador. O que Jesus falou com ele? Acalma-te. Acalma-te. Aonde que eu quero chegar nessa palavra? Você vê que Pedro já estava desistindo. Olha a palavra, desistindo. Ele não sentia mais vontade de pescar, porque toda vez, depois de ele lançar várias redes ali, pescar vários peixes, começaram a lançar a rede estava voltando vazia. Então, quando ali ele tinha desistido, ele já estava cansado, ele não tinha ânimo mais nenhum para poder pescar. Apareceu um homem chamado Jesus e o ordenou que ele pescasse, e ele pescou peixe. E no final que ele falou: a partir de hoje, Pedro, a partir de hoje, Isaac, a partir de hoje, pastor Renato, a partir de hoje, Yasmin, Gabriel, Fran, irmã Adriana, jovens, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de multidão. Glória a Deus. E quando a palavra de Deus fala para ele, pescador de multidão, Pedro ali deixou de ser pescador de peixe para poder ser pescador de multidão. Então para ele, pastor, foi olhar para ele, pastor Renato, Pedro aí passou a ser o quê? Evangelista. O evangelista, ele não precisa ser consagrado para poder ser evangelista. A partir do momento que você chama o teu vizinho do teu lado para poder vir participar do culto com a gente nesse dia de hoje, você é um evangelista. A partir do momento que você está na tua casa e você vai falar: eu vou na casa do meu fulano, do meu colega, do meu amigo, vou lá conversar com ele, vou convidar ele para poder vir na presença do Senhor, você passa a ser evangelista. Você passa a ser evangelista. Porque você trouxe ela para Cristo. E naquele meu momento ali, Pedro, ele era bruto. Nós também, antes de conhecer a Jesus, nós também era bruto. Para poder estarmos aqui na presença do Senhor hoje, adorando o Senhor em espírito e verdade, nós tínhamos que ser o quê? Lapidador. Glória a Deus. E qual que é a forma da lapidação? Primeiramente, visitar a casa do Senhor. Segundamente, deixar Deus falar com o teu coração. Terceiro, aceitar o Senhor como o Senhor Jesus Cristo como Santo Salvador. E quarto, ser batizado. São as 4 formalidades do quebrantamento, da lapidação. Porque quando você estava lá fora, você era um diamante. Só que você era um diamante bruto. Era um diamante bruto
que ao olho do homem não tinha mais valor. Mas a partir do momento que você veio, se rendeu ao pé de Cristo, você passou a ser o quê? Diamante lapidado, transformado. Só que tem muitas vezes dá vontade de desistir. Quantas vezes tem uma música que fala bem claro, ela é muito tocante, que fala: quem mandou você largar a rede? Eu achei interessante quando eu fui lá no supermercado do povo. Esta palavra veio impactar sobre o meu coração. Eu guardei para mim, divulguei para alguns irmãos, divulguei lá em casa, porque isso mexeu comigo. Brinquei com os irmãos ali, irmão Tauan. Falei com o rapaz do povo, falei assim: varão. E lá no povo estava cantando esta música, quem mandou largar a rede? E eu cheguei perto desse varão e falei com ele assim: varão, por que tu largaste a rede? Por que tu paraste? E falei com ele de novo: por que tu largaste a rede? Por que tu paraste? O que ele falou comigo? Olha que forte, pega essa para você. Eu não larguei a rede, eu apenas mandei do outro lado, porque do outro lado tinha peixe. Glória a Deus! Do outro lado tinha peixe. Então às vezes eu falo com você, às vezes você pensa em desistir, às vezes você pensa em desanimar, às vezes você escutou uma palavra do dia de hoje, que veio que você fizesse nesse dia de hoje, você vem desanimar, falar: eu não vou na igreja hoje não, hoje eu não estou bem, eu estou magoado. Mas eu te pergunto para você, o que Cristo tem a ver com isso? Você está magoado porque aquela pessoa te machucou? Ou foi Cristo que te machucou? Tem um ditado, tem uma frase particular que fala: desculpa porque na igreja te machucaste. Jesus responde essa frase: pois eu nunca te machuquei. Às vezes por briga de familiar, por briga do irmão, às vezes uma palavra que o pastor veio falar com você, isso veio você te derrubar, veio fazer você largar a rede. Eu não quero servir mais, eu vou sair da igreja, porque o mais fácil é: eu vou sair da igreja, aí acabam meus problemas. Eu vou largar a rede, eu vou deixar de fazer o que eu fazia, porque o irmão da minha esquerda está incomodando pelo que eu estou fazendo, o irmão da minha direita está falando do que eu não estou fazendo. À minha frente, toda vez que eu faço alguma coisa para poder adorar o Senhor, tem sempre alguém falando de mim. Mas só que quando você afastou da igreja, quando você pensasse em desviar, eu falo muitas das vezes que nós temos que ser igual cavalo, pastor Renato. Mas como assim, pastor Luciano? Mas como assim? Porque nós, lá em Esmeralda, algumas pessoas já viram isso aí. Tem alguns cavalos que ele tem isso aqui, ó. Ele tem um couro. A cor não faz ele nem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Faz sempre seguir em frente, irmã Rosário. Faz sempre ele seguir em frente, porque ele não vê o que está acontecendo do lado. Pode acontecer briga entre os cavalos ali, pode acontecer reunião dos cavalos, mas ele está sempre seguindo em frente. Assim é nós. Pedro, quando ele saiu do barco, quando Jesus falou com ele: vinda-te até a mim, ele veio. E o que ele fez? Ele duvidou. Foi aonde aconteceu o quê? Que ele caiu. Jesus falou com ele: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Assim é a mesma coisa que temos que ser nós. Quando nós deixamos de ver o que está acontecendo ao nosso lado direito, que muitas vezes nós lembramos o que está acontecendo do lado direito.
Muitas das vezes nós lembramos o que está acontecendo do nosso lado esquerdo. Mas só que nós esquecemos de perceber, de ver quem é o alvo. Nosso alvo é hoje, foi ontem e sempre será Cristo. Sempre será Cristo. Se você for olhar pelo seu irmão que te ofendeu, você cai. Se você for olhar para o seu irmão que falou mal de você, você cai. Mas a partir do momento que você fazer, pastor Wesley falou mal de mim, mas eu não estou ali por causa dele, não. Eu estou ali por causa de Cristo. Porque se eu não estivesse na presença de Deus, se eu não estivesse por causa do Cristo, eu já me abandonava para faz tempo. Porque vem retaliação, vem pedra. Santo Deus, aleluia. Quantas vezes que você já foi apedrejado? Quantas vezes? Quantas vezes que você já teve guerra espiritual? Muitas vezes. Então, esquece. Esquece. Se você vem na igreja preocupado com o teu irmão, preocupado com o que vai te acontecer, com o teu lado esquerdo e do lado direito, não preocupa não, porque você preocupar, você vai largar a rede. Você vai abandonar a rede. Infelizmente você vai cair. Fica firme na presença de Deus. Na hora que você pensar em insistir, meu alvo é Cristo. Amém. Meu alvo é Cristo. Amém. Gostaria que todos levantassem para a gente poder fazer a oração. Amém. A ministração foi um pouco curta, por causa do tempo, o culto começou atrasado hoje. Amém.